Comece sem ter todas as respostas. Se você entrou nesse vídeo é porque minimamente você se parece um pouco comigo. Eu sempre bolo todo um plano perfeito pra tudo que eu vou fazer. Então pra mim criar plano sempre foi muito bom e muito fácil. Mas até que ponto ser perfeccionista e planejador é bom? Tem muitas coisas que eu gostaria de começar, mas eu não começo. Porque eu não sou muito boa e eu não tenho todas as respostas, eu não sei como que faz isso. Então eu preciso primeiro estudar e ficar muito boa pra aí sim eu começar. Eu acho que pessoas assim se perdem no estudar. Pessoas assim sempre precisam saber mais, sempre precisam ter mais experiência, sempre precisam dessa qualidade específica. Parece que sempre falta alguma coisa para que tudo esteja perfeito e aí sim começar. Ok, eu sei o passo 1, mas eu não sei o 2, eu não posso seguir isso. E aí nós nos perdemos nesse looping de buscar mais para que finalmente seja o suficiente para a gente conseguir iniciar. Eu acho que é mais o medo da incerteza, sabe? Porque o primeiro passo eu sei, ok, é começar, mas e depois? É mais um incômodo. Esse incômodo de não saber o que tem depois nos paralisa. E por mais que no nosso coração a gente deseje muito conquistar aquilo, começar aquela nova atividade, parece que trava, mesmo que sejamos apaixonados por essa ideia. E Deus tem ministrado bastante isso no meu coração. De começar mesmo sem ter todas as respostas, de começar mesmo sem ter toda a capacidade, de começar mesmo tendo só um pouco. Afinal, 5 pães e 2 peixinhos era pouco, não é? Deus tem falado muito pra mim sobre fazer o que é possível e no impossível Ele age. Porque mesmo que a gente não tenha todas as respostas, tem uma coisa que a gente consegue fazer. Pensa no que você quer. Você entrou nesse vídeo porque tem algo que você quer começar, mas tem medo. Medo do julgamento, medo do que... porque não sabe o que vai fazer depois, medo de errar. Mas tem uma única coisa que você consegue fazer agora. Mas ainda não fez, porque depois disso você não sabe o resto. Vou compartilhar um pouco com vocês do que Deus falou comigo hoje. Em Gênesis 12, do 1 ao 3, Deus se encontra com Abraão e ele chama Abraão. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Quando eu estava pensando sobre isso, sobre começar, Deus me trouxe essa passagem, esse momento em que Deus chama Abraão. Deus dá uma promessa, mas não o caminho. Deus dá o desejo no coração, mas não o caminho. Deus dá um sonho, mas não o passo a passo. E essa semana eu estava lendo Eclesiastes. E tem uma passagem em Eclesiastes 3:11. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Eu imagino que esse desejo de querer saber o que vai acontecer é muito humano. Ok, eu vou dar o primeiro passo, mas e depois? Isso é muito humano de se sentir. É muito humano pensar no passo a passo, pensar no que eu vou fazer isso, depois isso, depois isso. É uma característica nossa. Mas Deus não permite que nós saibamos de tudo. Porque se a gente souber de tudo, passo a passo, por que a gente iria precisar de Deus? Por que a gente iria precisar exercitar a nossa fé? Por isso que Ele nos dá o desejo no nosso coração. Ele nos dá a promessa. Ele nos dá um vislumbre para que nós tomamos a atitude de agir. E aí no caminho Ele vai nos ensinando. No caminho Ele vai nos mostrando. Depois que Deus deu a promessa para Abraão e Abraão obedeceu a Deus, Ele deu recurso,
Ele deu direção, ele deu proteção. Não teve nenhum momento em que Deus não esteve com Abraão. É claro, Abraão foi testado, mas Deus estava com ele em todos os momentos. E eu imagino que pessoas, e eu digo por mim também, que não começam sem ter todas as respostas é porque lhes falta fé. E é aí que tá o negócio. Porque muitos acreditam que fé é só acreditar em Deus e acreditar que Deus existe. Muitos podem acreditar que fé é amar a Deus. E eu acredito que tudo isso faz parte sim de fé, mas não é só isso. Fé é sobre caminhar e confiar, mesmo sem ter todas as respostas. Existe uma grande diferença entre crença e fé. Crença é muito sobre as circunstâncias. Por exemplo, você iniciou um certo projeto, que pode ser qualquer coisa. Você começou a cuidar de uma árvore, uma plantinha. Isso, você começou a cuidar de uma plantinha. E aí você rega e conversa com ela, e coloca os nutrientes, e dá muito amor e dá atenção. E começa a dar muito certo, ela começa a crescer, ficar linda, dá flores, depois dá frutos. Você fica muito feliz, colhe esses frutos, consegue fazer suco, consegue fazer tudo. E você acredita que você é um bom jardineiro, porque você cuidou muito bem e deu certo. Agora imagine o seguinte, você comprou uma planta e você está cuidando dela, só que parece que não vai. Parece que ela não está florescendo. E aí você faz isso, faz aquilo, mas não deu flor, não deu fruto, não tá. Parece que até tá piorando, inclusive. Se você tem crença, você para de cuidar dela e fala que você não é bom jardineiro, que você não foi feito para isso. E que nunca, nunca, nunca vai dar certo, e que já era e que acabou tudo. Se você tem fé, você continua. Porque não é sobre a circunstância, não é sobre estar indo bem ou não. É sobre isso vai funcionar. Eu nunca tinha me identificado com Tomé. De verdade. Na minha cabeça eu sou João. João. Eu aceitei que eu tenho um pouco de Pedro, confesso. Mas agora Tomé, eu nunca tinha parado para pensar isso. E foi hoje que eu lembrei de uma passagem em João 20, do 24 ao 29. Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de o gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou, porque Jesus tinha aparecido para os discípulos. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele e não tocar ali com o meu dedo e também não puser a minha mão no lado dele, eu não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com portas trancadas e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha do meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus! Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas ainda assim creram. Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. Eu sei que muitas bênçãos, promessas estão reservadas para os filhos que têm fé. Quando eu lembrei desse texto, eu me senti como Tomé. Mas não no sentido de duvidar de Jesus ou dos milagres dele. Eu sei que tudo isso acontece. Parece que às vezes é diferente quando a gente pensa para nós. Eu creio em milagres. E eu creio que Deus move montanhas e que Deus cura. Mas será que na minha vida Deus pode fazer acontecer? Olha para mim. Olha de onde eu vim. Olha quem eu sou. Deus quer filhos ousados e que tenham fé. Deus dá um chamado, um sonho, uma promessa. A partir disso, você toma o primeiro passo. Do resto, pode confiar que Deus proverá. Pode confiar que Deus vai fazer você encontrar
pessoas que você precisa encontrar. Deus vai te dar a capacidade que você precisa ter. Deus vai te dar a direção, onde é para você ir. Deus vai te dar as palavras que você precisa falar para chegar onde Ele quer que você chegue. Mas agora, o que Deus não pode fazer é dar o primeiro passo por você. Deus age no impossível, mas o possível cabe a nós. Comece, mesmo que você não tenha todas as respostas. Felizes os que creram, mesmo sem ver. Fica com Deus e até o próximo vídeo.